Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Energize-se, aquele podcast de vocês onde a gente trata de assuntos como transição energética, inovação e tecnologia. Um podcast que é uma iniciativa do Fórum Capixaba de Energias Limpas, patrocinado pelo CDMEC, o Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, e pela Mútua, a Caixa de Assistência dos Empregados do CREA. Hoje nós estamos aqui para variar, né, um convidado ilustre, que é o Everton Martins, fundador e presidente do Movimento Solar Livre. Pouca gente já ouviu falar nisso, mas é um movimento que se transformou numa coalizão de nível nacional para defender os direitos, né, e deveres aí do pessoal que investe em energia solar. Não é isso, Carlos? É isso aí. E estou empolgado porque a gente finalmente conseguiu trazer o Everton aqui, porque o Everton não para quieto, fica viajando aí o Brasil afora. E, Everton, eu queria começar com uma pergunta, é o seguinte: primeiro você vai se apresentar, né? Mas assim, eu vejo que o Movimento Solar Livre, ele começou a surgir num movimento, numa audiência pública da ANEEL lá em 2019, onde a ANEEL queria taxar mais ou menos uns 70% do uso da rede. Aí taxar o sol, né? Taxar o sol. Aí alguém levantou a mão e falou, ó, não pode. Esse alguém aí foi o Everton. Só que a gente está agora com a ANEEL até com uma nova resolução. Mas conta pra gente aí primeiro quem é o Everton e como é que surgiu o MSL. Isso tem uma longa história antes do MSL, né? Então, eu sou empresário do setor de energia solar, vim da área de automação industrial, fabril, né, da indústria de cosméticos, né, da indústria de telecom também, trabalhei muito tempo com a parte de automação bancária, vim desse segmento, e junto com o sócio, que é da área, trabalhamos concessionária também, três áreas de concessão de energia, e nós montamos uma empresa de engenharia naquela época, lá em outubro de 2010. Então, não havia regulação 482. Então, fazendo um mini resumo, nós lutamos para ter a 482 lá em 17 de abril de 2012, quando foi publicada, e ainda aguardamos praticamente até o final do ano, que foi 12 de dezembro de 2012, quando ela entra em vigor, e eu já tinha o primeiro sistema de 40 kW instalado, pronto para virar a chave, na cidade de Ibiúna. Era o maior sistema do estado de São Paulo naquela época, na permissionária Cetril. Então, naquele tempo, você tinha que fazer até o manual da concessionária ou da permissionária para conectar. Não tinha nada disso. Então, a gente vem lá daquele momento. Depois, comissão do Inmetro para criar as certificações dos módulos inversores. Eu participei junto com o professor Ziles, Canezin, professor Arno do Rio Grande do Sul. Levamos módulo lá para Porto Alegre para fazer certificação na época também. Na Unesp, aqui em Ilha Solteira, com o professor Canezin, certificando os primeiros inversores fotovoltaicos, a primeira linha de 1 a 5 kW. Nós levamos, o Hildo Betti, que era da PHB, também levou, foi pioneiro nessa época. E nós éramos um grupo de trabalho muito pequenininho na Fiesp, chamado GT de Energia Solar. Então, essa história, antes de ter qualquer associação, havia esse grupo muito pequeno. O Gustavo Boiati, que é um amigo que foi pioneiro no setor, demos muitas palestras juntos, no Brasil afora, no Rio de Janeiro, no Paraná, com um grupo da Alemanha, lá da cidadezinha de Baden-Württemberg, que vinham da Alemanha para trocar experiências. Nós tínhamos 5 instalações fora de universidades. Basicamente era isso, né? Então, funda-se a primeira associação. Então, fazendo um mini resumo, antes de nascer a AB Solar, né? Então, aí nasce a AB Solar desse grupo de trabalho. Eu tive a oportunidade, junto com o Nelson Colaferro, de ser vice-presidente por 2 mandatos. Primeiro, comecei como coordenador do grupo de trabalho de geração distribuída. Fiz as primeiras defesas porque não tinha medidor bidirecional. Então, pense, não tinha medidor bidirecional, tinha a tal da chave seccionadora visível, que é o DSV, que tinha que se usar naquele tempo das instalações. E aí vem a questão da AB Solar. Depois eu me afasto um pouco para cuidar da empresa, por meados de 2015 e 2016. Participei da revisão da 687 também, fomos para lá. E naquele tempo a mobilização era por SMS, tá? Não tinha WhatsApp. Então, só para a primeira mobilização foi com torpedo SMS. E aí, quando chega 2019, vem aquela questão de mais de 60% que a ANEEL propõe, a chamada Alternativa 5, e a gente sai da empresa com a pasta debaixo do braço, vai para o Congresso e começa a contra-argumentar aquilo.
E aí, na mobilização chamada Capacetes Amarelos, vocês vão decorrer sobre isso aqui, sim. foi onde que mobilizou 1.000 pessoas e foi feito fora da ANEEL, a maior audiência pública da história da ANEEL, feita no Clube do Exército, tiveram que alugar porque não cabia tanta gente e ficou conhecido como os Capacetes Amarelos, e aí logo em seguida nasce o CNPJ do Movimento Solar Livre, em janeiro, já ali do ano seguinte. Essa manifestação foi 7 de novembro de 2019, e em janeiro de 2020 nasce o Movimento Solar Livre. Só para contextualizar, então, em 2012, que é a 482, é aquela resolução da ANEEL que permite que você injete energia na rede de distribuição e use ela em outro horário. A 687, em 2015, ela permitiu que você gerasse a sua energia e compartilhasse num condomínio solar, ou mesmo que compartilhe com outro lugar remotamente, não é isso? E aí, em 2019, quando a ANEEL e as concessionárias veem que o mercado de energia solar estava crescendo muito, quiseram cortar as nossas asas. Foi aí que surgiu o MSL. Conta um pouquinho mais aí dessa história aí, na hora que surgiu o MSL e o que motivou você a criar esse movimento. Então, o Movimento Solar Livre, ele, quando tem aquela manifestação em 7 de novembro de 2019, de maneira espontânea, eu e uma outra pessoa que também é do ramo do solar lá de Alagoas, que é a Eliane Cavalcante, andamos juntos, nos conhecemos no aeroporto, para você ter ideia, estava em grupo do WhatsApp, e falei, tô chegando em Brasília, ela eu também, e nos conhecemos lá no aeroporto, e ela tinha feito a arte da camiseta, e de repente a gente resolveu fazer mais camisetas ali, e visitar os parlamentares, mas nós não tínhamos um institucional para fazer aquela argumentação. Então, foi uma coisa muito espontânea, muito orgânica, muito natural, com os grupos do WhatsApp, e aí teve a manifestação. Bom, tivemos o apoiamento de distribuidores, fabricantes, aquilo ficou marcado e sai da esfera da ANEEL e parte para a esfera política, ou seja, pela primeira vez o Congresso toma consciência do que é energia solar, apesar de que, por exemplo, nós tínhamos o projeto no telhado do Ministério de Minas e Energia, que foi feito na época do ministro, o então Eduardo Braga, depois o Fernando Coelho Filho, depois o almirante Bento Albuquerque, enfim, a gente fui responsável por aquela coordenação daquele projeto, ainda pela B Solar, e só que isso não estava internalizado, a GD, no aspecto político, a geração distribuída fotovoltaica. Então, isso estava muito na ANEEL. Como a ANEEL fez essa proposição, essa mobilização deu uma visibilidade na mídia nacional. Criamos diversos filmes, diversos desenhos educativos, muita coisa. Isso chegou no consumidor. Por um lado, eu vejo que foi a maior campanha publicitária que o solar teve de maneira aberta até hoje na história, porque até então o solar era assim, para esquentar a água de casa. Ainda tinha muito isso ainda. Lembro bem. Você sabe que eu estava nessa audiência pública da ANEEL lá em Brasília, né, Everton? Por muito pouco a gente não se trombou lá. Eu cheguei inclusive, na hora que abre a palavra lá, eu fui um dos que subiu no pódio lá para poder defender a energia solar. Mas, o Everton, então teve essa audiência aí que, pelo que eu me lembro, com a pressão das distribuidoras, né, a ANEEL tentou revogar a 482, né? Porque esse movimento aí da energia solar, é importante relatar o histórico aí, né? Você teve a publicação da 482, 24 horas depois você teve uma atualização dela revogando vários artigos, que a primeira versão da 482 era bem mais... era bem mais aberta, mais permissiva, mais né? permissiva, e aí essa parte daquilo que foi revogado voltou depois com a 685. 687, né? Alguns anos depois. 2015. 2015. Então, e a 687 foi aquela que de fato abriu o mercado solar para que a gente conhece hoje, de compartilhamento, né? de cessão de créditos, aluguel de usina e etc. Mas, o Everton, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: de lá para cá, muita água rolou debaixo da ponte e vamos dizer assim, os desafios persistem, né? Toda hora tem aí uma tungada que o pessoal da Solar tem que enfrentar, e hoje a gente vive um período onde o mercado está, de certa forma,
meio que murcho, meio que paralisado, né? A gente teve aí a 14.300, que vinha com a promessa de regulamentar o setor, dar um marco, dar um norte, né? E trazer uma base regulatória firme para a evolução da fonte. Ela, na verdade, já foi ali, de certa forma, um desestímulo, né? Na medida em que os novos projetos já entram com um deságio ali na compensação da energia. E agora, com essas duas MPs aí, a MP 1300 e 1304, que eu não me lembro agora a lei, foi a lei 15.000 alguma coisa, que eu não me lembro agora o número dela, né? De certa forma, criou um outro, apesar de vocês terem lutado bravamente lá no Congresso para evitar o pior, mas mesmo assim o que foi aprovado também trouxe ainda mais risco para esse mercado solar. Conta para a gente um pouco dessa história aí, dessa atuação nesses momentos críticos aí. Olha, talvez se a gente não tivesse vencido na virada do ano, talvez a gente nem estivesse fazendo esse podcast, talvez com esse conteúdo, né? Porque talvez eu estaria trabalhando no ramo imobiliário, outra coisa, e muita gente teria saído do setor, porque realmente afetou muito. Aquela proposição era para liquidar o setor, uma proposição financeira, né? De criar uma bandeira roxa para quem gera a própria energia, permanente, né? E permanente. O encargo de complemento de recurso, que é esse teto para contra desenvolvimento energético, ele é um tema debatido há muitos anos no Congresso, não só para a questão da energia solar, mas também para os irrigantes que têm subsídio também, para várias coisas. Então, eu acompanhei vários debates sobre isso nas comissões, eu participei de muitas comissões da Minas de Energia, Comissão de Defesa do Consumidor, enfim, Ciência e Tecnologia, e vários temas foram debatidos, e esse sempre vinha sobre como botar um teto nessa conta. O mais interessante é que quem defende esse teto, essa barreira, é hoje quem mais absorve isso. Por exemplo, quando você tem as concessionárias na Comissão de Minas e Energia dizendo, olha, temos que controlar a GD, temos que controlar a geração no telhado da Dona Maria, que gerar em casa, isso pode atrapalhar o sistema elétrico. Quando você vai ver quem está falando isso, é quem tem as maiores quantidades de usinas fotovoltaicas grandes ligadas no sistema elétrico. É quem se beneficia mais da isenção do ICMS, do PIS e COFINS. Boa parte, as próprias concessionárias. As próprias distribuidoras de energia que têm CNPJ nos seus grupos econômicos. Então, é muito interessante esse jogo, né? Assim, é até engraçado, porque quem está combatendo ali, falando que o pecado é gerar energia no telhado, é quem mais explora e se beneficia e deixa até de arrecadar tributos para o governo, enquanto isso foi feito com muita luta lá atrás, quando a gente foi debater no Congresso a isenção do PIS e COFINS para quem gera a própria energia, era pensando no consumidor pequeno, era pensando no produtor pequeno, era pensando no comerciante. E aí você vê, quando vem a resolução 687 e sobe a potência para 5 megas, naquela época era 100 kW a microgeração e 1 megawatt a potência da mini. Então, não despertava interesse de grandes grupos econômicos ou até mesmo bancos. Só tinha naquela época o Santander financiando, né? Era piloto ainda da área do Santander, me lembro muito bem disso. E depois, quando sobe a potência, esses grandes grupos entram com os bancos por trás e tomam conta. Mas lá no Congresso aponta o dedo dizendo que isso que prejudica a rede, sendo que eles são os maiores exploradores. Então, assim, ela é ruim para a rede quando é a Dona Maria gerando, mas quando é um negócio da concessionária é bom. Uma coisa que não é combatido adequadamente pela ANEEL, né, Everton? É que, por exemplo, como você colocou aí, todos os grupos controladores de concessionárias de distribuição, eles têm um braço de investimento em energia, em geração solar, inclusive distribuída. E quando você pega assim, esses grupos, até mesmo as estatais como a CEMIG, né, você pega o seguinte, a canibalização do próprio mercado regulado.
Então, o que você tem aqui? Seja através da energia livre nos consumidores industriais, seja na baixa tensão, né, nos consumidores residenciais com o crédito de energia, você vê o quê? A empresa da distribuidora local oferecendo descontos na tarifa regulada, tirando clientes da concessão, né? E aí a outra mão, né? A mão esquerda tira o cliente da concessão. E a mão direita vai lá na ANEEL, bate na porta da ANEEL e pede recomposição tarifária, porque perdeu o cliente para geração distribuída. Mas isso a ANEEL não combate, né? Não, e a questão que é muito mais rentável para a distribuidora ela ter o aluguel da usina dela através de cotas, que essas companhias de energia têm empresas com o mesmo nome, inclusive, isso já foi apresentado em audiência pública, e ela detém toda a malha de rede na mão, ela aprova os próprios projetos dela, ou seja, não precisa nem de aprovação, é só plugar na rede, e ela oferece para a carteira, através de mensagens, na própria conta de luz, para comprar do grupo dela. Isso começou a chegar agora nos geradores. O que eu acho interessante é que chegou nos geradores, e os geradores agora, você tem até o curtailment aí agora, estão culpando a casinha. Não fala que é infraestrutura de linha de transmissão, que não existe, do Nordeste para o Sudeste, né? Mas as próprias distribuidoras, então, se apropriam desse benefício tributário, já tem a carteira na mão, não deveria compartilhar esse dado, só que é no mesmo prédio. Isso é falado em audiência pública, não é uma novidade que eu estou falando aqui. Então, isso é uma realidade do jogo do sistema brasileiro. E fica o consumidor como o vilão. Se ele quer colocar solar, ele é vilão. Ele passa a ser até, a princípio, perseguido, mas o que a gente vê é um movimento do consumidor muito corajoso, enfrentando o sistema e dizendo assim: eu vou pôr solar e daqui a pouco eu vou pôr bateria. Então, daqui a pouco, muitos consumidores começam a diminuir essa dependência, como na Austrália hoje já supera mais de 8% dessa dependência total. Não vai acontecer de ficar independente todo mundo da rede. Você tem os mercados de indústria eletrointensivo que está plugado. Agora, o mais interessante ainda é a visão sistêmica disso, né? A indústria eletrointensiva, ela também tinha aquele benefício do Mercado Livre de 50% do custo da demanda. Então, todo mundo puxando para o seu lado, e o pequeno e o médio que conhece menos do setor elétrico, ele não tem alguém para defender o interesse dele. E aí nasce o movimento Solar Livre, muitas vezes alinhado até com o PROCON, com órgãos de defesa do consumidor, lá com o Celso Russomano, na Comissão de Defesa do Consumidor, para ter esse olhar para o consumidor que quer ter uma luz no fim do túnel. Eu quero participar desse jogo, dessa independência energética, da transição energética, não ser passivo, mas eu ser um ente ativo. O Everton, engraçado é o seguinte, eu também sou engenheiro eletricista, assim como vocês, né? E eu venho acompanhado, eu era bem otimista até 2019. Falei, caramba, o Brasil ele veio com a 4482, depois a 687, eu estava vendo coisas boas. Quando a ANEEL chegou com aquela resolução de taxar praticamente 70% do uso da rede de distribuição, ou seja, ela ia acabar com o mercado de energia solar lá em 2019, eu falei, uai, quem é que faz o lobby ali para a ANEEL? Agora vamos jogar para os dias atuais. Nós estamos agora com uma resolução que a ANEEL acabou de... É uma consulta pública, né? Que está inclusive aberta agora, aonde a proposta da ANEEL nesse momento é todo mundo pagar um custo fixo e, além desse custo fixo, você cobrar também o consumo. Ou seja, esse custo fixo aí vai substituir o custo de disponibilidade. Como a gente é macaco velho, né? A gente vê todas essas ações da ANEEL aí, a gente fica desconfiado. Poxa, então vai vir aí mais um aumento da conta de energia, porque eles vão continuar taxando do jeito que taxam e ainda vai empurrar pela nossa goela aí mais um custo fixo para ser dividido para todos os consumidores. Como é que você está vendo aí esse novo movimento da ANEEL com essa consulta pública que está aberta agora? Assim, quando tem consulta pública, se você pegar historicamente todas as consultas públicas, o jogo já estava combinado. Então, você tem muita coisa que joga para a plateia para jogar atenção, para gerar movimento e destrinchando o sistema, né? Então, joga para a plateia,
um monte de contribuição, mas na verdade já estava tudo desenhado, já está combinado, já tem meia dúzia de pessoas, já sabe todo o jogo, e é assim que funciona o sistema brasileiro. Então, eu antes dava muita atenção nessas audiências, tá? Muita atenção nisso. Depois que, ao longo dos anos, você acompanhando e vendo que está combinado e que isso não... A não ser que tenha um movimento muito grande, como aquele dos capacetes amarelos, que mobilizou, que gerou impacto na mídia nacional e que fez o pessoal dar uma opa, e segurou 3 anos aquilo sem prejudicar o consumidor, é muito difícil essas pequenas audiências que tem lá as contribuições das entidades representativas, que é para fazer o movimento existencial ali, é muito difícil, sem uma grande mobilização, você mudar isso, né? O que eu vejo é que a gente tem que propor coisas para o consumidor agora. Por exemplo, por que as baterias têm tributo até quase 70%? Né? Inviabiliza. O Brasil não tem indústria de nada de bateria. Tá? Nós estamos anos-luz da China, né? No aspecto industrial, no aspecto de tecnologia de bateria. Então, assim, tem uma ou outra coisa de iniciativa que a gente conhece, os colegas que estão aí na raça com algumas indústrias tentando fazer, mas com muita dificuldade. Mas por que não incentivar isso para gerar economia? Por que vamos pagar bandeira amarela e logo na sequência vermelha em julho? Qual o motivo disso se você está sobrando energia? Você poderia, se o discurso e a narrativa não estão... O governo poderia, ao invés de estar cobrando as tarifas, né, as bandeiras, ele poderia estar incentivando aí as pessoas a adquirir bancos de baterias, aquelas que têm sistemas fotovoltaicos em casa, né? Para poder, ao invés de botar para o sistema, elas simplesmente deixarem de consumir do sistema, né? E... É isso, uma grande proposição, veja bem, você já tem um estudo da USP, com 5 volumes, uma grande apresentação na área da CEMIG, 26 mil alimentadores, comprovando que não há nenhum problema técnico de inversão de fluxo, salvo 3%, onde com a engenharia relativamente básica você resolve. Nada muito avançado, nada muito tecnológico. Lembrando, lá em 2010, quando 11, 12, eu, Gustavo Buiatti, na época, com o pessoal lá da Alemanha, que ia para o estudo da chamada Green Silicon Valley, lá em Itaipu Nacional, que ia fazer o Vale do Silício Verde para produzir célula lá na Itaipu, 2013, isso, estudo pago pela FIEP, Federação das Indústrias do Paraná. Naquele tempo, o pessoal da Alemanha já tinha resolvido essa questão nos controles de TAP automático, tudo na rede lá na Alemanha. Nós estamos falando de um negócio que aconteceu em 2012, 13, e nós aqui colocando isso como bicho-papão. Por quê? Se você olhar as audiências públicas da ANEEL, você vai ver que o discurso não é um problema técnico, é um problema econômico, dito pela própria entidade que representa as distribuidoras. É uma questão de caixa, né? Então, se não é um problema técnico, se é um problema econômico, então o debate tem que ser em outra esfera. Sai ali da ANEEL, da esfera, a ANEEL não ficar nesse debate econômico, ficar no debate técnico. E aí, se é econômico, por que não entrar com subsídio para baterias de pequeno porte, para que o consumidor instale em escala nacional isso, absorva essa geração da chamada curva do pato das 10 da manhã às 2 da tarde e sobe e desloca essa energia para o período noturno, que é o horário de pico, coisa que a Austrália já fez aí há muito tempo e resolveu. Então, em vez de aguardar os leilões de grandes baterias que demoram muito, que não acontece, por que não colocar o mercado do varejo e botar que vai gerar emprego em mais de 5 mil municípios, gerar renda para as empresas instaladoras que estão gerando emprego e desenvolvendo, né? E vai resolver essa questão da curva da barriga do pato aí, que o pessoal, quem é leigo não conhece, depois a gente pode botar um desenho aí. Né? A resposta para isso é fácil de dar, né? É porque os interesses econômicos envolvidos são muito grandes. Porque quando você empodera o consumidor, né, e deixa ele livre de fato da escravidão ali da tarifa de energia, o que acontece? Automaticamente você inviabiliza os leilões da CCEE. Porque os leilões da CCEE, o que é feito? Ela vai nas distribuidoras e pergunta para cada distribuidora qual que é a energia descontratada que elas têm. Se o consumidor daquela distribuidora ele é autossuficiente, automaticamente ela não vai ter energia descontratada.
e possivelmente ela vai ter energia sobrecontratada, ela vai ter que devolver energia e não comprar mais. E aí, com isso, você inviabiliza a expansão do setor elétrico, porque o leilão ele precisa de ter uma demanda para justificar a contratação. E aí acontece, por exemplo, o que aconteceu nesse último leilão aí de LRCAP, né, de energia de reserva, aonde contratou-se aí 500 bilhões de termoelétricas, né, de energia termoelétrica, com a desculpa de que precisamos ter uma geração firme para poder atender, porque a geração intermitente ela demanda muito do sistema nesses deslocamentos, entre esse descasamento entre carga e geração, não é isso? Eu não sei se você viu recentemente que o ONS ele emitiu uma revisão da regulamentação dele, onde ele está se arvorando no direito de fazer o curtailment dentro da distribuidora. Como já foi feito, né? Acabaram de fazer pela primeira vez agora. Ah, é? Não fiquei sabendo. Semana passada, eu acho. Acontece assim, ó. Lá na Inglaterra, em Londres, você tem um órgão que faz o gerenciamento desse corte independente da distribuidora. No Brasil, estão propondo o DSO, que é o Distributor System Operator, operador do sistema distribuído, né? Que seria a ONS local, por concessionária. E a própria Abrad tem se posicionado nas audiências públicas, estamos à disposição, inclusive presidentes de concessionária recente dando entrevista nos principais meios de comunicação do setor, dizendo, estamos prontos para ajudar a ONS. É uma bondade, assim, num nível de gentileza absurda. Só que acontece que isso estando na mão da concessionária, ela vai apertar o botãozinho para desligar as usinas de investidores privados e garantir com que as delas, por exemplo, na minha leitura é isso, quer dizer, vendo esse setor acontecendo, esse jogo Brasil, vai ser um jogo Brasil e Alemanha, né, desse jeito, se acontecer dessa forma, né, a própria concessionária vai derrubar aquilo do interesse, apesar de dizer que não, que é muito idôneo, que tal, eu acredito que seja, mas na hora ali do vamos ver, entre escolher quem vai desligar e quem não vai, não sei, eu tenho minhas dúvidas depois de acompanhar tudo isso acontecendo. Não estou aqui acusando ninguém de nada, quem sou eu para falar isso? Mas eu vejo que deveria dar uma transparência, criando uma agência independente, com participação dos consumidores e não dos conselhos dos consumidores, que são patrocinados pelas próprias distribuidoras, que isso também é um equívoco chamar conselho de consumidor aquilo, onde você tem o próprio distribuidora cuidando desse conselho, isso não faz sentido nenhum, tem que ser independente, então é um faz de conta que não faz sentido, né? E todo mundo sabe disso a olhos vistos, né? E vão para as audiências defender distribuidor, então não entendo. Inclusive é o seguinte, se você é do conselho de consumidores da distribuidora e você começa a fazer questionamentos à distribuidora, você é desconvidado do conselho. Sabia disso? Não, eu sei. E é interessante que não é o consumidor, é um jogo de narrativas, mas vamos olhar de maneira propositiva. Eu penso que no momento eleitoral que nós estamos, é um momento muito propício a proposições, porque as decisões, elas, no Brasil, não são de engenharia nem de economia, ela é da economia do interesse, né? Então, aqui falando... E nesse momento você tem pessoas interessadas em voto, né, apoio político, apoio econômico, enfim. Então, é um momento de se dialogar dentro do formato de jogo do Brasil. Agora, o que nós temos na mão? Apenas o voto. A coalizão solar está em 25 estados, somos 30 mil pequenos e médios CNPJs, mais de 300 mil diretos eleitores espalhados fora os familiares. Nós estamos falando em torno de 1 milhão de votos. Fora os consumidores que são vinculados, que podem bater em torno de 2 milhões de votos. Se não me engano, tem que dar um Google aí para ver, a última eleição foi decidida com 1 milhão e 800 mil votos, se não me engano. Tá? Portanto, nós temos na nossa mão o voto de Minerva, que pode contribuir nessas eleições, mas que tem uma proposição. E essa proposição ela é muito simples.
projetos até 75 quilowatts para o pequeno comerciante, o pequeno agricultor, a residência, que seja aprovado automaticamente, porque o estudo da USP já comprovou que isso não afeta. A USP está entre as terceiras, no top 3 universidades de engenharia da América Latina, né? Unicamp e a PUC Chile, vem aí eles alternando. Se ela não tem a percepção de valor desse estudo, quer dizer, se não é percebido esse valor pelos parlamentares, fica complicado. Então, as próprias pessoas que trabalham nas concessionárias formaram lá, que trabalham na ONS estudaram por lá. Então, nós temos que respeitar esse estudo, aprovar esses projetos pequenos até 75 kW automáticos. Na verdade, daria para voltar até 1 mega tranquilamente para atender o agronegócio, mas vão falar que é grande, então não vamos entrar nesse mega, vamos trabalhar o pequeno. Até 75 kW, que é projeto, conta no máximo até R$10.000, que vai estar girando nessa faixa aí, na média nacional, né, 9, 10 mil reais, e viabilizar uma grande geração de emprego, apoiar o subsídio de tributário para a bateria, para ter essa cultura do armazenamento e guardar essa energia que está sobrando durante o dia, já que diz que está sobrando. Ao invés de ficar bancando termoelétrica agora, traz esse conceito de bateria para o pequeno absorver isso e ele utilizar à noite. Protocolos de uso e comunicação, isso já está resolvido há muito tempo, ainda mais agora, em tempos de inteligência artificial. Então, essa é a nossa proposição que a gente está colocando para os pré-candidatos, né, entregar em mãos de um por um, junto com a coalizão solar. É muito simples, aprovar 75 kW automático, gerar incentivos tributários para baterias pequenas e gerar uma linha de crédito que viabilize agora. Agora, não é no futuro. É agora, é resolver a questão agora. Porque senão daqui a pouco todo mundo está pagando bandeira vermelha novamente de termoelétrica. E cadê a COP30? Cadê aquele discurso todo? Foi para onde? É muito coerente o que você está falando, inclusive essa conquista que a gente tem aí, que é o Smart Track, né, que é 7,5 kW. O que você está querendo, essa proposta é pegar esse 7,5, virar 75 e não ter a obrigação de você ter que usar no mesmo lugar. Ou seja, você atingir um pouquinho esse limite. Aí eu estava pensando aqui no que você falou, que o problema não é técnico, a questão do inversão de fluxo. Até porque o sistema fotovoltaico, por natureza, ele já provoca a inversão de fluxo quando você está produzindo mais energia do que você está consumindo na hora. Você está injetando energia na rede. Tecnicamente, é relativamente simples você resolver isso. Até, às vezes, muito troca de um transformador, ou você melhorar um pouquinho a estrutura de distribuição. O problema é que aqui no Brasil a gente tem os monopólios territoriais. Então, naquele lugar, você só tem aquela concessionária que trabalha. E os contratos são contratos de longo prazo. Então, você fica num beco sem saída. Eu fico imaginando qual que é a solução definitiva. Você acha que o mercado livre de energia pode ser uma porta de saída para esse labirinto que a gente está? Não vejo isso. Não vejo isso porque assim, as próprias distribuidoras são donas de empresas do Mercado Livre. Esse monopólio é como se fossem capitanias hereditárias que a gente tem aqui até hoje desse setor, né? Então, todas têm nome e sobrenome. Então, não vejo que o Mercado Livre torna tão livre. Se você vê o que aconteceu recentemente com a quebradeira de empresas do Mercado Livre, empresas muito grandes, inclusive, né? E muitas delas sumiram, né? O e containment, aí, inclusive, provocou uma parte disso aí, né? Eu não sei, o Everton, se você tem noção de como é que funciona o processo de definição do preço do Mercado Livre. Como eu venho da área de geração, eu tenho uma familiaridade com isso. Você tem 3 sistemas que são utilizados, né? A CCE usa o New Wave e o ONS ele usa o Decomp e o New Wave também, né? Como é que funciona isso? Você tem que dar o Decomp é o sistema que o ONS usa para definir os despachos, né, de usinas no sistema interligado. Para ele definir esse despacho, ele precisa receber em tempo real ali a situação de cada usina. Quando você tem uma usina termoelétrica, é relativamente fácil, porque ela é uma disponibilidade ali de 95%, 99%, né, do tempo dela.
as máquinas são digitalizadas, você tem os dados das máquinas em tempo real, com medição em tempo real. Agora, quando você vai para as hidrelétricas, dados importantes como a vazão, o fluxo de entrada de água, o nível da represa, esses são parâmetros analógicos. Então, o ONS recebe todos esses dados numa planilha, num arquivo TXT, numa planilha TXT. Né? E aí ele faz o upload desses dados. Ou seja, quem opera o sistema, ele tem condições de alterar dados. Por exemplo, ele olha para um dado e fala assim, esse dado aqui eu acho que ele não está certo. Está falando que o nível do reservatório da usina é X e na verdade ele é Y. O cara com pequenos ajustes ali, ele pode manipular esses arquivos de entrada. Ele vai falar que fez isso através de um sistema auditável, etc. e tal. Esse é um ponto. O outro ponto que tem é o seguinte, o sistema de estabelecimento de preço é extremamente sensível às previsões climáticas. Então, você pode encomendar a previsão climática que você quiser para um determinado período. Se você falar que vai chover muito, vai chover pouco, se chover uma gota, você já acertou, né? Então, quando o ONS ele faz a prospecção dele, né, climatológica ali, com uma semana de antecedência, definindo um volume de chuva que irá cair, isso tudo impacta as previsões futuras de preço e a formação de preço. Então, é um sistema que não é perfeito, muito antes, pelo contrário, ele é totalmente imperfeito e passível de manipulação nessa formação de preço. Então, você bidar no mercado livre é alto risco. E o que acontece muitas vezes? As margens no mercado livre de uma comercializadora é baixa. E para ela maximizar o retorno dela, ela precisa operar a descoberta. Ela vende mais do que ela tem para entregar, né, quando ela tem uma expectativa de queda no preço, ou ela vende menos do que ela tem para poder liquidar no curto prazo quando ela tem a expectativa de alta de preço. É assim que você ganha dinheiro no mercado livre. E isso é meio que um jogo de comadre. Não sei se você tem essa percepção. Viu, Carlos? É um trader de bolsa de valores. É um trader pra leitura, assim, na tradução, no meu entendimento, para quem está nos assistindo aqui, é pior, né? Então, pior do que uma operação de trader de bolsa de valores. Eu, como um empresário, dono de uma indústria metalúrgica, dono de uma indústria de qualquer segmento, hoje, eu olho assim, consigo ter controle do meu custeio de energia? Sim, se sim, faço o que tem que ser feito para ter esse controle, estar na minha mão esse controle, não na mão de terceiros, porque os terceiros estão no jogo do trader da Bolsa de Valores de energia. Então, quando se traz mercado livre, e como uma coisa muito bacana, e muita gente da geração distribuída tentou montar comercializadora, subcomercializadora, e a maioria se deu mal com isso, né? Agora, aqueles que investiram na geração própria, seja de usina local, do telhado, de grandes, da indústria, enfim, ou seja, remota, ou alto consumo remoto, podendo até operar no Mercado Livre, mas a usina sendo sua mesmo, essa operação, esses detêm o controle, porque ele tem os custos dessa rede, ainda que tenha uma certa insegurança jurídica, porque tem o jogo também disso, mas se está no telhado, no terreno dele, ou perto da onde ele tem a operação da fábrica, ele tem isso mais próximo ainda da mão. Então, quanto mais próximo essa capacidade de gerar energia e depender de terceiro, o seu negócio tem um planejamento orçamentário de budget mais definido, né? E se eu estou com preocupações com a rede, com essa insegurança jurídica, acabei de chegar da China, da SNEC, ficamos 15 dias lá com 5 empresários. A bateria é algo lá que está resolvendo esse outro ponto de guardar energia e usar no horário que eu preciso, reduzir aquele custo de estouro de ponta, de estouro de demanda e etc. Então, o industrial hoje, que estiver olhando o negócio dele pelo ponto de vista de custo, por exemplo,
Nós sabemos esses bastidores, mas o empresário não tem tempo para saber disso e ficar analisando isso, né? Saber que o reservatório de Furnas lá está tudo cheio de água, enquanto que a turma está falando de botar bandeira vermelha, né? Enquanto que em outros momentos que teve com 30% de reservatório, a bandeira era verde. Como é que justifica hoje estar com 58% de água, falando que agora tem que pôr... Não faz sentido, não está batendo isso, né? Mas o empresário não vai ter tempo de ficar olhando isso. Então, qual que é a sugestão? E eu sempre encaminho aqui para as pessoas. Tenha autonomia energética o máximo possível, seja na sua residência, no seu pequeno comércio e na sua empresa. Se o solar é o caminho para isso, faça o solar, né? Faça o solar. Se ele é o que deu acessibilidade, faça o fotovoltaico. O problema que eu vejo é o seguinte... a gente precisa achar uma saída, né? Quando a gente olha no Brasil e a médio e longo prazo, a gente precisa achar uma saída. E a saída que eu vejo, comparando com outros países, a gente tem uma quantidade de concessionárias de energia, por exemplo, na própria Alemanha, é muito mais opções que você tem. Então, na hora que você abre o mercado livre, é claro que você já tem os cartéis formados, já tem todo o lobby formado, tem a força das concessionárias, etc., mas você, de uma certa forma, você empodera, né, ali o consumidor, porque hoje a gente não tem opção. Você tem que comprar energia da concessionária. E com o Mercado Livre de Energia, você vai poder comprar de quem você quiser. Eu acho que, bem ou mal, melhora um pouquinho, ou pelo menos vai nessa direção da gente não ser escravizado pela concessionária. Outra coisa também é a questão do imposto. A bateria é a saída. Mas, caramba, a gente não fabrica bateria aqui. E do jeito que o nosso país é contra o empresário, é difícil que a gente tenha uma fábrica de bateria aqui, porque é muito mais barato. Eu sei que tem, mas assim, a WEG, por exemplo, é o caso. Mas como é que você produz comparando com a China? Ou seja, em termos de volume. É igual painel fotovoltaico. Painel fotovoltaico, praticamente 100% do mercado é da China. A bateria também. O que você tem aqui é SKD, né? Aí o que você tem, exatamente, o que você tem é a tributação. Aí você não deixa importar barato, você tributa para poder bancar esse custo do Brasil e ao mesmo tempo que você não estimula a produção local. Parece um beco sem saída. Então, pelo menos o Mercado Livre, ele parece uma luz ali no fim do túnel que você dá um certo poder de opção para o consumidor final. O que você acha, velho? Assim, a palavra Mercado Livre, Carlos, aqui ficou bom nossa live porque é Carlos e Carlos, né, cara? Você não erra, só falar Carlos. Mas o Mercado Livre, essa palavra livre, que parece ser tão interessante, ela realmente seria interessante se de fato ela fosse uma liberdade para o consumidor. Mas se você for ver hoje, você é um industrial e vai lá negociar um contrato, vamos pegar casos práticos, né? E eu quero pôr um alto consumo remoto, eu já tenho bloqueio da concessionária e falar, não põe esse alto consumo remoto, não, vou demorar, a papelada não sai, as mesmas barreiras que a geração distribuída privada enfrenta, você vai ter. A geração distribuída, quando é na mão da distribuidora, ela acontece em minutos. Um projeto é aprovado em 30 segundos, dentro dela mesma, né? Agora, o Mercado Livre também passou por isso e teve um movimento do pessoal do Mercado Livre lá no Congresso também, nessas barreiras e enfrentamento de dificuldades que passaram a ter também. Mas muitas empresas do Mercado Livre, quando está disputando para oferecer para a sua indústria, por exemplo, vem a empresa do Mercado Livre da concessionária local, daquele mesmo grupo econômico. Aí é imbatível. Ele diz assim, a rede é minha, eu vou te garantir mais prazo, eu vou te garantir. Na verdade, não entrega nada, porque o serviço é muitas vezes péssimo, mas como é oligopólio, o consumidor fica refém. Agora, aquele consumidor que enfrenta, que topa encarar isso com assessoria técnica, e enfrenta e tem paciência, porque exige um pouco de resiliência desse consumidor, ao vencer essa batalha, ele cai no controle do seu custo orçamentário. Então, só que hoje esse consumidor ele tem que estar disposto, ele tem que estar bem assessorado para essas empresas que conhecem do jogo, mas ao final vai ter um bom ganho. Eu concordo com você que Mercado Livre não é a solução. Você vai ter ali talvez oportunidades pontuais de pagar um pouco menos, mas você não vai ter a oportunidade de ser de fato livre, né?
A liberdade ela só vem quando você é dono do seu destino. A resolução 482, né, de geração distribuída, com o adendo da 687, ela empoderou o consumidor. O consumidor passou a ser dono da sua necessidade. Ou seja, eu tenho uma necessidade, eu ponho o dinheiro na mesa, eu faço um investimento e a partir daí eu gero a minha energia e, na verdade, a promessa era zerar a conta. Depois veio aquela gracinha do custo de disponibilidade com cobrança em duplicidade. Depois veio a gracinha de cobrar um deságio na energia compensada. E hoje isso já não é mais tão verdade. Mas eu acho que é o seguinte, eu creio que o ideal é que cada consumidor de fato continue investindo em geração solar, mas associada à bateria. Mesmo que pague um pouco mais caro no primeiro momento, ele vai ser de fato livre. Entendeu? Agora, na hora que ele começar a fazer isso, e isso virar um movimento que realmente faça barulho, aí nós vamos ter, como você falou aqui, Carlos, aquela cobrança de uma taxa adicional, porque o sistema não pode quebrar, porque mesmo que o cara não esteja conectado no sistema, você tem que manter o sistema, porque quando ele não tiver... Eu não sei se você sabe, nos Estados Unidos, por exemplo, é proibido você não se conectar na rede de água. Se você tiver um poço no seu quintal ali e usar a água desse poço e tiver uma cisterna ali para poder destinar o seu esgoto no local, nos Estados Unidos isso é crime. Você sabia disso? É obrigado a conectar. Você é obrigado a conectar na rede da distribuidora de água e de esgoto. Uhum. Então, eu tenho para mim o seguinte... Dependendo do lugar, né? Hã? Dependendo do lugar. Aí a legislação, eu posso te falar com certeza que na Carolina, eu não sei se é do norte ou do sul agora, que o nosso amigo já falou isso. Mas então, o meu temor, o Everton, é exatamente isso. Na medida que as pessoas passarem a investir na autossuficiência, gerando energia para si mesmo e guardando em baterias, de vir uma nova gracinha aí. Vocês já estão preparados para isso? Carlos, o que a gente precisa como consumidor é começar a perceber o cúmulo do absurdo da gente gastar energia, até nessas defesas nossas, assim, é um ponto tão maluco, enquanto países como o Japão e outros da Europa estão pondo como obrigatório ter energia solar em 100% das construções, é obrigatório. Enquanto países estão lutando para ter mais geração de todos os tipos possíveis para as inteligências artificiais, para o consumo do seu país, nós temos um país aqui bloqueando o consumidor de gerar a própria energia em casa. É na contramão de tudo. De tudo. E, além de bloquear, leva uma conta de energia mais cara para esse consumidor através de maus negócios para defender alguns grupos econômicos aí do sistema financeiro. Então, assim, porque por trás dessas empresas tem, como você disse aqui anteriormente no bloco, tem bancos, tem etc. Tal. Quando a gente começar a entender isso que é um absurdo, que essas audiências públicas são de loucura, de insanidade, você vai para uma comissão dessa e você fala, um bando de maluco que está ali falando, proibir o cara de gerar no telhado, é tão fora do contexto que... E aí você fala assim, está sobrando energia no país, você vê o jornal 8 horas da noite falando isso, e aí a segunda notícia teremos bandeira vermelha. É muito maluco. Não isso. Faz sentido. É tão insano, e a gente recebe isso como uma lavagem cerebral que vem acontecendo nos noticiários, como uma coisa comum, como uma coisa normal. Está sobrando energia, estamos jogando fora, tem que pagar a indenização de 6 bi para os investidores privados da França que botaram dinheiro nas eólicas e não tinha rede. Mas ele sabia que não tinha rede. Ele fez a usina sem ter rede. O risco é do investidor. Quem deu a outorga foi a ANEEL. Problema da ANEEL. Problema do investidor. Por que eu tenho que pagar essa indenização? Não tem nada a ver com isso. Então, mas vem até presidente de país, na COP30,
defender o seu país, vem da Itália. Então, chega num nível que os investimentos são tão grandes. A outra loucura é assim, temos que cuidar disso porque estão parando os investimentos. Opa, peraí, você está jogando energia fora. Você não tinha retransmissão, estão parando os investimentos. Para que você quer investimento então? Investimento para quê? Para continuar girando o sistema financeiro e talvez de corrupção, ou talvez não sei do quê? Para que investimento? Você está jogando energia fora, deixa quieto. Eu não sei se O que você está você, buscando? eu não sei se você tem essa concepção, ô Everton, mas eu costumo falar o seguinte: o planejamento do sistema elétrico brasileiro foi feito para dar errado. Porque você, por exemplo, você adquire, né, faz um leilão e adquire geração aonde não tem linha. Aí, quando você contrata a geração, você fala assim, opa, não tem linha. Como é que essa geração vai se conectar e injetar a energia dela? Aí você faz um outro leilão para poder construir a linha. Aí você vira e fala assim, opa, mas agora está faltando consumo. Aí você faz um outro investimento para poder atrair um data center, uma indústria para poder consumir. E aí, nessa brincadeira toda, você constrói um sistema de transmissão que é continental, né, eu falo que é a maior jabuticaba do Brasil, porque qualquer engenheiro eletricista sabe que o sistema mais econômico, mais eficiente é a geração junto da carga. Então, quando você pega, por exemplo, a geração que é produzida lá no sul do país, né, em Itaipu, e transmite isso por 5.000 quilômetros para poder atender um consumidor no Nordeste, isso é um contrassenso. A energia que é perdida na transmissão é praticamente toda a energia que Itaipu consome. Você sabia desse dado? Sim, hoje em torno de 14% até chegando a 17% entre perdas técnicas e não técnicas. Mas vou te falar, concluindo a sua fala aqui, só vou pôr mais uma cereja do bolo. Além desses leilões da transmissão, depois de feito, as pessoas, as empresas que ganharam não fazem o serviço, aí tem o dia do perdão. Se você dá um Google aí hoje, você vai ver que tem o dia do perdão, que é quem não construiu, não tem compromisso nenhum e está tudo certo. E outra coisa, por que tem o dia do perdão? Olha que estado maluco. E eu estou falando isso porque é papo de doido mesmo. Você dá o dia de perdão para poder desocupar a vaga para fazer outro leilão para que um cidadão, outra empresa, possa investir naquela rede que não foi provida a benefício da sociedade. Mas quais regras são essas? Ô Everton, né? A sensação que a gente é que a gente está vivendo uma era aqui no Brasil que o certo é errado e o errado é que é o certo, realmente. E aí, pelo menos, a gente sai daqui dessa nossa entrevista com a certeza de que temos alguém aí do seu quilate, da sua inteligência, da sua competência e com a sua disposição de dedicar o seu tempo, porque você como empresário aí do setor solar, né? O tempo que você está dedicando aí, você não está recebendo por isso, você quer simplesmente ver uma solução para esse imbróglio que o nosso país se meteu na questão energética. Então, antes de tudo, eu quero dizer que eu sou seu fã, viu? Gosto muito do seu trabalho, apoio o seu trabalho, divulgo dentro do possível. O CDMEC está aqui à sua disposição para a gente divulgar cada vez mais, entendeu? E quero, assim, deixar explícita a minha solidariedade e meu agradecimento ao seu trabalho aí, viu, Everton? Eu que agradeço a oportunidade, Carlos, o convite, estar com vocês. Contem comigo aqui, sempre que tiver podcast, conte comigo. Eu sempre busco participar de onde eu estiver, vou estar com o celular, e vou participar. Gosto muito de fazer isso, de ir presencial também. Viajo o Brasil inteiro falando com quem está empreendendo na ponta, ouvindo as dores e propondo que nós tenhamos representantes no Congresso legítimos com esse DNA da autonomia energética, da verdadeira liberdade energética para o empresário e consumidor. Então eu quero que você termine agora com uma mensagem, se for possível, uma mensagem de esperança para a gente que trabalha com energia solar. É possível deixar uma mensagem de esperança para a gente? É possível. Então, Carlos Jardim, Carlos Henrique, os dois Carlos aqui, obrigado por esse convite. E a mensagem é assim,
acredite na autonomia energética. Outros países mais maduros já passaram por isso. E no final, você vai acabar tendo até daqui a pouco incentivo, independente de governo da cor verde, azul, amarela, vermelho, qualquer cor, não importa, vai incentivar porque precisaremos de energia. País desenvolvido é país que tem energia abundante e utiliza essa energia. Então, assim, hoje vivemos um mundo de narrativas. Então, para você fugir do mundo das narrativas, gere sua própria energia. Então, esse é para o consumidor. E para o integrador que está na ponta, qualifique-se, passe essa maré. Eu já passo várias marés desde 2010, outubro de 2010 até hoje, e só aumentou o número de consumidores e só aumentou o custo da energia ao longo do tempo. É isso aí. E a solução você já encontrou, né? É transformar o movimento solar livre em uma coalizão com uma pegada mais política aí para poder conversar de igual para igual contra esses grupos de controle, não é isso? Além do aspecto institucional, nós temos a capacidade técnica, cognitiva, legislativa para construir legislação a favor do consumidor. Nós já trabalhamos no Congresso, inclusive essa semana teve reunião, dia 30 estaremos lá novamente, para a questão de projetos de lei, seja através de medida provisória, seja através de projeto de lei, para estar sendo propositivo, não mais no defensivo, que precisa ser defensivo, mas agora de maneira propositiva e também levando potenciais candidatos políticos regionais. Temos 2 pré-candidatos aí, um na Bahia, que é o Marcos Rego, o Germano Caires, que é no Mato Grosso Sul, pré-candidatos. Temos os nossos defensores lá permanentes, que é o Beto Pereira, do Mato Grosso do Sul, o deputado Lafayette, deputado Moschini, entre outros, de todos os partidos, inclusive. É uma bandeira interessante que o Solar, só finalizando, é uma bandeira apartidária. Você tem gente de todas as vieses, de ideologias, de tudo, que é a favor. É uma parcela muito pequena, que às vezes está enviesado contra, mas assim, a grande maioria, quando esclarecida, quando explicada. Então, um agradecimento a todos os parlamentares do Congresso, ali da Câmara dos Deputados, do Senado, que sempre foram apoiadores. Nós que estamos na ponta, com cada associação estadual, iremos declarar, sim, apoio a esses parlamentares. E iremos pedir para os familiares que participam dos negócios, enfim, apoiar esses parlamentares que, de fato, levantaram essa bandeira, porque a gente tem que dar recíproca, reconhecer quem nos apoia. E nós só temos o voto. Então, é através desse instrumento que reconheceremos aqueles que no Congresso Nacional nos apoiaram. Eu sei que são vários nomes aí, mas eu quero deixar registrado aqui um agradecimento especial ao deputado Lafayette, que eu acompanho de perto. Realmente, o trabalho dele é impressionante, e o seu também. Parabéns e muito obrigado mais uma vez, viu, Everton? Obrigado, Everton, por ter aceito o nosso convite, né, de nos brindar aqui com a sua presença. Foi uma conversa bastante interessante, né, e até mesmo porque nós 3 somos do setor solar, então acaba que é algo que nos dói no calcanhar de Aquiles, né? E o Senna gostou tanto da conversa que falou mais do que você, hein? Para com isso. E foi bom, cara, você ter lembrado do Lafayette. Eu falando aqui, o Lafayette, assim, a gente está no dia a dia desse front fazendo assessoria técnica e apoiamento. Realmente é uma pessoa que está desde o início dessa batalha. Ele é diferenciado. Ele e não posso deixar de falar, o deputado Beto Pereira, que sim, desde lá do 2019 foram os 2 que engajaram. Depois entraram outros parlamentares, mas o Lafayette de Andrada e o Beto Pereira tá desde o começo. O Lafayette é aquele que fica até alta madrugada aí, gritando, e tá lá até hoje. Impressionante. Parabéns. Até hoje. Tá certo. Muito obrigado aí. E aí, pessoal, gostou dessa discussão aí? Discutir setor elétrico é sempre um papo bastante interessante aí, cheio de voltas e reviravoltas, né? E se você gostou do nosso trabalho, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar, comente aí, ajude-nos a divulgar o nosso trabalho para mais pessoas. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.